Eu sou ex-atleta de natação, inclusive minha melhor performance foi no praia também, que hoje é onde eu trabalho. E eu comecei a fazer a natação com 8 anos de idade lá em Capinópolis. Eu sou natural de Canápolis, mas eu morava lá do lado. E eu comecei porque meu pai quase morreu afogado, então ele colocou eu e meu irmão para nadar. E aí meu pai falou, olha, não quero que eles passem por a experiência horrível que eu tive. E eu não lembro e não me recordo de eu ter facilidade com nenhum esporte, a não ser a natação. Então acho que eu realmente nasci para isso. E a natação, ela é um pouco ingrata, porque assim, ou você vai ser muito bom, tipo o Michael Phelps, ou você vai ser muito dedicado como o Coach Anjo. Eu sempre fui muito dedicado. E com pouco tempo de natação, eu já tinha muitas conquistas, né? Então, um clube de Uberlândia me convidou, eu fui parar em Uberlândia para treinar, comecei a me interessar pela educação física, e foi na faculdade de educação física que eu tive o primeiro contato com a pessoa com deficiência. Então lá eles têm um programa que chama PAPD, que é o Programa de Atendimento à Pessoa com Deficiência, e eles atendem diversas deficiências da sociedade. Então as pessoas se cadastram, né, mães que têm filhos com deficiência ou adultos com deficiência, eles vão receber instruções de educadores físicos durante o percurso da faculdade. E na faculdade, ninguém queria fazer esse estágio, porque realmente era algo mais desafiador. E eu sempre gostei muito de desafio, eu sempre gostei de ser desafiado, né? Então, se você observar meu dia a dia no meu Instagram, cara, eu quero todo dia mudar alguma coisa diferente para eu me desafiar. Então, é um perfil meu. E eu falei, cara, eu quero fazer isso, porque era desafiador. E aí, eu fui convidado para fazer um estágio, né, na prefeitura, passei no estágio, fiquei 1 ano, depois tudo aconteceu muito rápido. Eu tive um atleta que teve um grande renome internacional, foi campeão mundial, né, num campeonato mundial que teve em 2009, e depois disso a gente começou a desenvolver a equipe lá do Praia. E assim, a gente estava até conversando, né, Tainá, que esse processo para chegar hoje, nossa equipe é por 11 vezes a melhor equipe do Brasil, e num período muito curto, né, que a gente começou a equipe em 2010, então a gente tem 14 anos, é o 14º ano de equipe. Caraca! Cara, e assim, o processo foi muito prazeroso, foi enriquecedor, assim, contei para vocês das minhas medalhas, mas acho que o que a gente vivenciou ali com os atletas, acho que é a maior conquista da minha vida. E por várias vezes eu pensei em desistir, né? Principalmente pelo fato da gente colocar uma equipe com deficientes num clube que é elitista. Então a gente teve que quebrar toda a estrutura de pensamento dos associados. Então era muito comum, às vezes, a gente tá dando aula para os nossos atletas, né, dando treino, e às vezes um associado passar e comentar do tipo, nossa, eu não vou conseguir nadar aqui porque tem uma cadeirante e eu tenho medo de ter fezes na piscina. Nossa. Então, assim, a gente tinha que desmistificar muita coisa, né? Há 14 anos atrás, não era nada comum você ver uma pessoa com deficiência frequentar o clube. Hoje, eles participam de atividades regulares com pessoas sem deficiência. Então, por isso que eu falo que as medalhas foram muito bacanas, assim, marcaram muito a minha carreira, mas eu acho que esse processo que a gente viveu ali de construção de uma mentalidade com associado, cara, isso não tem preço. Até muito engraçado, assim, uma história que aconteceu recente, eu tenho 2 atletas que são primos, e eles se acidentaram juntos, né? Eles tomaram um choque, uma descarga elétrica, tirando a pipa de uma árvore, né? Então, foi uma descarga de 13.000 volts, eles queimaram os braços, tiveram que amputar. E esse menino, realmente, um deles chama Samuel, o outro Thiago. E o clube contratou os 2 para virem treinar no Praia. E o Samuel é um verdadeiro fenômeno, assim. O cara foi o primeiro atleta do mundo a ganhar dos chineses, né? Sem os braços, ninguém ganha dos chineses. Ele é muito bom. Acho que chinês é uma coisa absurda, Os né? caras desde moleque, né? Tipo, já nasce, filho da puta. Você vai na hora fazer isso. Exatamente. Os caras já criam a infância e a gente desde a treinar. A gente tem a gente fala uma coisa que a gente não pode comprovar, mas é muito próximo disso. Parece que os chineses, eles amputam os atletas lá no lugar pra ser bom, entendeu? Quando o cara é bom aqui, todo mundo é amputado aqui. Se era pra ser bom aqui, eles são amputados exatamente aqui. Então eles têm muita gente, acho que eles conseguem filtrar ali, né? E o Samuca tava um dia nadando e chegou um menino, acho que uns 5 anos mais ou menos, falou pro pai, papai, eu quero nadar igual esse menino quando eu crescer. Aí eu olhei e falei, cara,
que massa. Porque eu sempre vi muito potencial nos meus atletas e eu acho que o clube, o associado do clube começou a enxergar isso, que era uma coisa impensável. Ninguém hoje quer ser comparado a uma pessoa com deficiência. Então foi bem marcante isso pra mim, porque eu acho que a gente conseguiu quebrar muita coisa ali dentro, sabe? E o Praia hoje ele é uma referência não a nível nacional mais, hoje ele é a nível mundial, né? Se você pegar o Pan-Americano do ano passado, em 2023, que foi no Chile, em novembro, se a gente pegasse só a natação do Praia, a gente seria a quarta maior potência das Américas. Então a gente ganhou da Argentina inteira, de os atletas de todas as modalidades. Que beleza! Ganhamos do Canadá, não só da natação, eles unindo todas as modalidades. Então, Praia hoje é uma referência. E o clube hoje, ele vibra muito o esporte paralímpico. Então, mudou uma metodologia muito grande. E um dos grandes responsáveis por isso é o nosso presidente. O Guto, ele tem uma mentalidade assim que ultrapassa a normalidade quando se fala de esporte. Então, hoje você vai no Praia, cara, tem muito atleta de todas as modalidades. Gente, vocês podem falar, viu? Porque eu tava falando pra Tainá. A última vez que eu tive no estúdio aqui, né, no podcast Três Irmãos, cara, eu falei tanto que o pessoal falou, vai, só sei que deu... Não, mas tá certo. Os seus atletas, a população é só de Uberlândia ou vem atletas de outras cidades? Não, hoje a gente tem atletas de todos os lugares, não posso nem dizer mais Brasil, né? Até tem uma história bem curiosa, o ano passado a gente abriu um processo seletivo, né, para os atletas que tinham interesse por vir para o clube se inscrever e apareceu pra gente um atleta da Ucrânia. Olha. Né? Ucrânia. E aí eu fui investigar quem era atleta, né? A terceira melhor do mundo, ucraniana, e no currículo dela ela só pediu socorro. Eu vou morrer. Por conta da guerra. Então, a família dela já estava achando lugar para se refugiar, para não ser convocado para a guerra, né? O pai e o irmão. E aí ela pediu uma oportunidade para a gente trouxe ela. E aí, assim, é impensável você ver uma menina, mulher, né, deficiente, cega, vindo sozinha pro Brasil. Cara, vocês vê o que é... Tipo assim... E ela veio. Sozinha, irmão, sozinha. Caraca. E você vê o que essa menina faz, assim, você fica bizarro, sabe? Ela faz umas artes com a mão, assim, tipo uns chaveirinhos, assim, de formato de animais. Cara, o jacaré mudava a cor, assim, ó, mano, parecia real. Ela é cega? Ela é cega, sabe? Então... Não, assim, as pessoas... Né? As pessoas, elas comentam muito assim, Alexandre, como que é viver com essa galera? Eu falei, cara, parece que a gente toma um tapa toda hora, assim. Porque os meninos, eles não têm deficiência. Eles têm uma ausência de alguma coisa, mas não é uma deficiência. Porque eles são tão bons em outras coisas que você não consegue ver a limitação neles mais. Então, assim, é bizarro o que os meus meninos conseguem fazer. É bizarro, sabe? Você vê, por exemplo, o Samuel, que é esse menino que eu falei que é um fenômeno. Cara, ele anda de patinete, sem os braços, sabe? Hoje você tem gente que tem os dois braços e duas pernas, cai no patinete. Então, assim, é umas coisas bizarras, sabe? Bizarras, assim. Cara, a superação, assim, é uma coisa fora do... É fora do padrão. Não, totalmente fora do padrão. E assim, você viver isso diariamente, você viajar com esse pessoal pelo mundo, né? Tipo, a gente teve a oportunidade, eu conheço o mundo inteiro, assim, né? Eu vim de uma família humilde. Então, se não fosse pelo meu trabalho, pelo esporte paralímpico, eu talvez não teria conhecido nada do que eu conheço hoje. E eu tenho um prazer danado de dizer que meu primeiro passaporte eu tive que trocar porque não tinha folha. E assim, sabe, eu tive diversas experiências, né? Então, cara, você viajar com esses caras pra outro lugar do mundo que tem uma cultura totalmente diferente, você fala, cara, a gente literalmente, os meninos são muito foda, sabe assim? Porque eles vibram uma energia fora do comum, assim. Fora do comum mesmo, é muito top. Você falar disso, energia, né? Falou de vibrar energia, essas coisas eu gosto pra caramba. Mas eu fico pensando como é que... É porque assim, deve ter um contexto ali de energético de vibração fora do comum também. Com certeza. Porque ali, cara, eu acho que eu vejo, tipo assim,
e você consegue perceber isso, não tem vitimismo, né? Não. Não tem... Eu acho que é muito comum de você ter vitimismo junto ao meio da pessoa com deficiência, porque tem perfis e perfis. Só que hoje eu lido com um público que é o mais alto nível de rendimento. Então, assim, meus atletas hoje, eles vivem do esporte, né? Eles ganham pelo esporte, eles custeiam o custo da família inteira pelo esporte. Tem atleta meu que ganha 50 mil reais. Então, assim, é coisa que às vezes é informação que as pessoas não sabem, mas é algo muito profissional. Então, para chegar nesse nível, o cara tem que viver em outra sinergia. Não tem como, entendeu? Ele viver no mundo do vitimismo, no mundo de se sentir menos, pelo contrário, não sabe? Cabe, né? Não cabe. Eu quis trazer o Xancho, né, para esse papo top, porque assim, quando a gente aqui na Top fala o quanto a atividade física, o exercício, ele tá ligado à saúde mental e vice-versa, às vezes a gente não tem noção da proporção disso. Mas ouvindo as histórias dele, porque ele conta aí das medalhas, no quanto eles são fora da curva, mas todos eles têm também muita história de superação, porque quando eles adquiriram a deficiência, né, por um acidente, alguma coisa assim, com certeza, e ele já relatou isso algumas vezes para nós, o desequilíbrio emocional, a vontade de morrer, de tirar a própria vida, é muito forte. E a pessoa encontra no esporte esse refúgio. Então, conectar o corpo com a mente realmente salva vidas, não é isso, Xan? Exatamente. Assim, eu tenho vários relatos, né? Acho que não todos meus atletas, mas a grande maioria deles, que fala-se muito na questão do suicídio, assim, né? De tirarem a vida. E todos eles relatam que o divisor de água na vida deles foi o esporte. E hoje eles conseguem se enxergar como seres humanos, fortes, potentes, com autoestima, com vontade de viver, né? Até tem umas histórias curiosas, assim, que parece até ser um pouco materialista, mas não. Os nossos atletas hoje, por viverem do esporte, eles tiveram experiências que parecem muito bobas ou que é muito distante da minha realidade ou de vocês, mas que para eles fazem toda a diferença. Então, por exemplo, o Thiago, que é um dos nossos atletas, que é o primo do Samuel, o menino que eu contei a história aqui, o Thiago nunca tinha viajado de avião, muito pobre, sabe? Veio de uma família muito humilde e tudo. E ele comenta, assim, que a primeira viagem de avião dele foi pela seleção. Então, cara, esse menino, sabe, tipo, vibrou numa energia bizarra. Até tem uma história muito massa, assim, que se fala muito dessa questão de energia. No Mundial, que foi o primeiro Mundial que o Thiago foi, eu tenho acho que eu adquiri isso um pouco com os meninos, ou acho que eu tenho isso e com eles fica mais aguçado. Eu tenho muito negócio do número, sabe? Como o meu esporte é muito numérico, é mensurável, me vem muito número na cabeça, né? E eu cheguei pro Thiago e falei assim, Thiago, ele nadou o Mundial, todas as provas dele ele ficou em sexto ou oitavo, sexto, sétimo, oitavo, e na última prova individual dele, a 200 medley, ele classificou na parte da manhã em quinto. Eu falei pra ele, Thiago, você vai ficar em terceiro, você vai nadar 3:16:14. Aí ele, mas por que você acha isso? Eu falei, mano, eu não sei, eu sei que é o que você vai fazer. Cara, você acredita que ele nadou 3:16:14? Eu acertei o centésimo do cara. Ah, não, consegui. Só que o que eu errei? Ele ficou em quarto. Não, mas tudo bem. Passou 1 minuto, o terceiro colocado foi descalado, ele ficou em terceiro. Cara, eu falei, mano... Cara, isso é a lei da atração. Exatamente. Isso é a lei da atração. E eu uso isso muito na minha vida, sabe? Isso? Hoje eu falo muito pros meninos, a PNL é o tempo inteiro na minha vida. Eu falo muito pros meninos assim, cara, acredita em você. Porque se você acreditar em você, você vai muito além do que é esperado. Não, o universo vai dar um jeito Pra chegar. Caraca. Aí você trabalha pelo Praia, né? Isso. Lá eles têm todo o suporte nutricional, vocês. Hoje eu trabalho em 2 vertentes, né? Eu trabalho no Praia, que eu sou contratado da equipe, e eu presto serviço para a seleção. Então, foi até uma opção minha. A seleção me fez o convite para que eu fosse um dos treinadores oficiais da seleção, mas eu optei em não fazer isso. Porque eu gosto muito da questão do grupo, da equipe. E eu tenho isso com o meu grupo, entendeu? Então, eu não queria perder isso.
Na seleção, a gente tem muitos atletas que são muito potentes individualmente, mas eu não vejo a conexão muito de grupo ainda, entendeu? Tipo, pode ser que seja um processo que a gente vai adquirir isso. Então, o que me chama atenção muito é a questão do grupo. E o Praia, assim, ele sempre me deu todo o suporte para eu ter o que eu tenho hoje. Então, a gente começou a profissionalizar o esporte em 2010, contratar os atletas. A gente foi a primeira equipe do Brasil a fazer isso. A gente tem um programa interno que chama Além das Cotas. Até eu falo muito pro presidente, falei, cara, vocês não divulgam isso para ninguém. Como assim? Isso é um case de sucesso absurdo. Vai ser bom eu falar aqui que muita gente vai saber. Que a gente chegou num ponto que a gente tinha que contratar os atletas, mas a gente também queria cumprir a cota. Só que eu falei, não, se for para cumprir cota, não quero que contrate meus meninos. Meus meninos não é para cumprir cota. Eu quero que vocês enxerguem o potencial dos caras. Isso. E aí o clube criou esse programa Além das Cotas, que todo mundo é contratado na função de atleta. E hoje no Brasil, você conta nos dedos da mão. Às vezes eu vou até fazer uma brincadeira. Dos meus atletas que não tem a mão, quem é contratado como atleta? É muito difícil. Entendeu? Então, o atleta hoje que é CLT, ele tem um tempo de contribuição para o governo menor. Então, ele aposenta mais rápido. Então, são vários benefícios. E a gente criou esse programa e o negócio profissionalizou e foi crescendo. Mas o clube teve a iniciativa de falar, vamos profissionalizar. Sabe? Hoje tem uma pessoa no clube que é muito importante nesse processo. Eu sempre falo muito para ele, que é o meu gerente, que é o André Leles, que foi o cara, assim, que enxergou na minha equipe e em mim um potencial absurdo pra gente ser o que é hoje. Né? Eu até falo pra ele, mano, como é que você viu isso? Ele falou, Alexandre, parece que você tem tanta entrega no que você faz que gente que é assim não tem como não ter sucesso. Com certeza. Então eu sabia que ia vibrar. Eu sabia que o negócio ia acontecer. Só que eu acho que tomou uma proporção da atmosfera muito além. Sabe? Muito além mesmo. Então hoje a gente é conhecido mundialmente, né? Como a equipe mais forte do mundo, né? Nem do Brasil. Caraca. Sabe? E os seus atletas se suplementam com o quê? Topway. A gente pode falar? A gente pode falar? Claro. Não, a gente pode falar do spoiler, porque ainda vai... Não, vamos dar o spoiler aqui então hoje. Já fala, a gente tá criando aí um time Topway. Que é algo muito diferente. Bacana. E a gente pegou por base, assim, as grandes empresas que fazem isso. Time Petrobras. Eu não sei nem se eu posso fazer propaganda, porque eu não tô fazendo. Mas tô dando exemplo. Mas time Petrobras, time Rio tem. Tem várias. Tinha time que era uma marca de carro também. Enfim, não vou lembrar. E eu peguei e apresentei a ideia pro Gustavo, pra Tainá, pra todo mundo. Falei, gente, vamos criar um time. Aí o Gustavo falou, mas qual que é a ideia do time? Eu falei, cara, a gente fazer parte do processo desses meninos em Paris 2024. Então, acho que a semana que vem, aí, o início de abril, a gente vai lançar. E assim, o critério realmente pra estar no time Topway é muito alto, sabe? O cara tem que ter chance ali de pelo menos tá entre os 6 do mundo. Então é algo bem restrito, assim, pelo menos da natação. Eu acredito que vai ter muita gente procurando a Topway pra querer fazer parte do time, né? Aí vocês vão quebrar a cabeça aí pra ver o que vocês vão fazer. E aí a gente vai encabeçar com 4 atletas e eu vou entrar como primeiro treinador do time Topway também, né? Que eu tenho o apoio da Topway, que a Topway me acompanha no meu dia a dia. Muito bom. Porque a gente realmente, vocês conhecem, sabe que a gente preza pelos melhores suplementos, né? Então, assim, e a gente tem certeza que o nosso produto, ele é a forma de concretizar o nosso propósito, né? Uma forma de tornar real, tornar palpável, né, o propósito. Então, o suplemento, se ele é o melhor, ele precisa estar com os melhores. Precisa colaborar. Disso aí, hein? Então, realmente, assim, é um projeto que a gente tem muito carinho e a gente tem certeza que vai ser bem legal demais. E a gente vai ficar no time ali inicialmente com 4 atletas e um treinador, mas a Topway tá apoiando todos os atletas da equipe paralímpica do Praia. Todos. Então, todos vão ter acesso a ter o produto da Topway por um valor mais acessível, né? Eles vão entrar na atmosfera ali que fala dos influencers. Quem usar o cupom, os atletas vão ter parte da venda retornando para eles. Então, gente, é um incentivo absurdo. Você não vê empresa que faz isso.